Saúde, Previdência e Assistência Social. Meia hora da Seguridade. Mais uma terça-feira que estamos aqui juntos. Hoje com a nossa querida amiga aqui, Eliane Schmidt, né, que é servidora do INSS e que desempenhou aí por mais de 10 anos a função, quase 10 anos a função de gestão no INSS e agora está com novos desafios, né, Eliane? Exatamente. Seja bem-vinda. E como é que é? Explica agora essa função que você assumiu aí, de um outro nível de responsabilidade, inclusive, e até de responsabilidade para divulgar para as pessoas, né? Que está na Junta de Recursos, que é uma coisa muito pouco conhecida. O que é essa Junta de Recursos, Eliane? Certo, Roberto, obrigada pelo convite. A Junta de Recursos da Previdência Social, ela faz parte do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é ligado diretamente ao Ministério da Previdência, diferente do INSS, que é uma autarquia da Previdência. Isso pode parecer meio confuso, mas tem uma diferença de atuação. Então, a Junta de Recursos da Previdência Social, a 17ª Junta, que é aqui do estado de Santa Catarina, cabe a ela fazer todo o controle das decisões tomadas pelo INSS em matéria de benefício. Então, ela tem a jurisdição do estado de Santa Catarina e ela pode alterar, corrigir, mudar as decisões que o INSS toma no âmbito do estado de Santa Catarina com relação a todas as demandas de benefício. Tá. E todos os benefícios aí incluem o quê? Não só os benefícios gerais, mas o de incapacidade ou quais? Todos os benefícios da Previdência Social. Então, desde aposentadoria por tempo de contribuição, que tenha tempo rural, que tenha tempo urbano, que tenha tempo trabalhado em condições especiais, aposentadoria do trabalhador rural, aposentadoria de mulher, de homem, né, por idade, tem critérios diferentes de idade de 60 e 65 anos, todos os benefícios por incapacidade, seja auxílio doença previdenciário quando a pessoa adoece, ou seja o auxílio doença previdenciário, que é acidentário, desculpa, que é quando a pessoa sofre um acidente de trabalho ou tem alguma lesão causada por doenças relacionadas ao trabalho, as chamadas LER e DORT. Então, além do auxílio reclusão, além dos benefícios do LOAS, que são os benefícios para pessoas que têm carência extrema e que acesso a esse benefício seja por deficiência ou por idade, e além disso, e que é muito importante, é o espaço onde as empresas solicitam a revisão do nexo técnico que é feito pela perícia médica do INSS, caracterizando que uma determinada empresa, ao apresentar um trabalhador com uma determinada patologia, essa patologia está relacionada ao trabalho. E as empresas, elas, quando questionam essa decisão, elas questionam a Junta de Recursos e cabe também à Junta de Recursos se posicionar a respeito disso. Isso é uma coisa que é interessante esclarecer para o nosso telespectador, que a Previdência Social brasileira, ela não tem apenas um benefício, né? Ela tem uma série de benefícios aí que vão desde a aposentadoria por tempo de contribuição, ao auxílio maternidade, vários outros auxílios, inclusive aqueles por incapacidade, por doença. E é bom a gente falar isso, porque vira e mexe vem uma onda de privatização, né? Felizmente, há 10 anos com o atual governo, essa privatização da Previdência está fora da agenda, mas a gente sempre tem que estar informado, porque vira e mexe, vem quem queira privatizar a Previdência. E aí vai achar que fazer um seguro Bradesco, um seguro qualquer desses aí da vida, vai ter a mesma renda de Previdência, e não é. A Previdência Social brasileira, ela tem um número muito maior de benefícios do que só aposentadoria por invalidez. E se você requerer um desses benefícios e porventura tiver problema lá no INSS, então um local para ir buscar, questionar essa negativa é a junta, seria isso? Exatamente. Primeiro, a pessoa não pode acessar a junta direto, né? Não, ela tem que entrar com um requerimento na própria agência onde ela teve o benefício ou o pedido dela que foi negado ou não foi concedido na sua totalidade, ela faz um requerimento para que a situação que ela apresenta, o caso que ela apresenta, seja encaminhado para a Junta de Recursos. E na Junta de Recursos, então, o pedido dela vai ser revisto, vai ser
reavaliado por conselheiros, representantes do governo e da sociedade civil, tanto de trabalhadores quanto de empregadores. Eles vão, com conhecimento, claro, na matéria previdenciária, eles vão reanalisar e poderão, eventualmente, manter a decisão do INSS ou alterar essa decisão favoravelmente a quem está requerendo o pedido de revisão pela Junta de Recursos. Quer dizer, se a pessoa tiver, vamos dar 2 exemplos aqui, 2 segurados. Um que requereu aposentadoria por tempo de serviço e apresentou um tempo de rural no meio, mas não foi aceito. E um outro segurado que estava trabalhando, teve um acidente de trabalho, foi para a perícia e a perícia não reconheceu a necessidade de afastamento. São 2 segurados com problemas distintos, mas os 2 tiveram seu pedido negado pelo INSS, por motivos diferentes, mas os 2 foram negados. Esses 2 segurados podem acessar a junta, então, aí eles fazem um recurso à junta, independente de um ser auxílio-doença e outro ser aposentadoria por tempo de serviço, cabe... Com certeza, Roberto, é isso mesmo. A pessoa que teve o seu benefício negado na Agência da Previdência Social, o órgão tanto por perito como técnico, quanto por técnico, tanto a aposentadoria como um auxílio acidente ou qualquer dos outros benefícios da Previdência, ela pode fazer na própria agência mesmo um requerimento para a Junta de Recursos. Infelizmente, eu considero que é pequena a quantidade de pessoas que procuram a Junta, porque, veja bem, em média, 150 mil processos indeferidos por ano em Santa Catarina, 10% recorrem para a Junta. Então, as pessoas desconhecem, em geral, que a Junta de Recursos é uma instância de recurso administrativo antes de que elas tomem outras medidas que considerem cabíveis. E, em geral, quem vai direto para a demanda judicial, o juiz manda retornar para ter a possibilidade do recurso administrativo. Então, o caminho daquelas pessoas que entendem que não foram contempladas no seu pedido e que elas têm direito, elas devem primeiro recorrer à Junta de Recursos e depois, saindo do âmbito da Previdência, fazerem os recursos que elas considerarem pertinentes, porque esse recurso, essa negativa vinda do INSS, muitas vezes ela é revertida já na própria Junta de Recursos, com a inclusão de novos documentos ou de novas provas que caracterizem que o direito é devido naquele caso específico, seja de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, sendo que a pessoa tem um tempo rural, ou que ela ficou doente, ou que ela se acidentou, ou que ela teve uma lesão no trabalho. Enfim, todos os benefícios da Previdência Social. Ok, isso é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, até porque o nosso objetivo é superar a desinformação, para que as pessoas se apropriem cada vez mais dos seus direitos, né? É que deixar bem claro que existem 2 vias aí, a princípio, a via administrativa e a via judicial. Então, quando a pessoa diz, botei no pau, fui para a justiça, ela optou pela via judicial. E o que você, inclusive, nos diz é que muitas vezes as pessoas já recorrem à justiça e a própria justiça lembra, olha, não se esgotou ainda o caminho administrativo. Para se acessar a justiça, é importante que as pessoas primeiro acessem todas as possibilidades administrativas. Ou seja, tendo um benefício negado pelo INSS, há a possibilidade de que uma outra instância, que é a Junta de Recursos, possa revisar aqueles documentos ou mesmo novas informações que você agregue para tomar uma decisão que pode ser manter aquele indeferimento ou pode ser mudar, né? Mas aí a minha perguntinha, mas o INSS não manda na junta? Se o INSS já decidiu uma coisa, ele não pode interferir na decisão da junta? Não vai dar na mesma? Não. A junta tem total autonomia para definir ou redefinir o que está sendo demandado a ela, porque a junta vai se basear fundamentalmente na legislação previdenciária e no que tem já de jurisprudência em vários tribunais do que já está sendo consolidado.
E o INSS, infelizmente, muitas vezes tem uma interpretação muito restrita da legislação através das suas instruções normativas e dos atos normativos internos que acabam, muitas vezes, dificultando ao próprio servidor do INSS o reconhecimento daquele direito ou gerando uma dúvida que acaba fazendo com que a pessoa tenha que recorrer à junta de recurso. O INSS não tem comando sobre a junta, pelo contrário. A junta é o espaço que está acima do INSS para rever uma decisão do INSS. E ela tem uma composição diferenciada no sentido de que ela tem conselheiros que representam o Ministério da Previdência, que representam os empregados e os empregadores. Então essas pessoas estão lá e elas, com base no seu conhecimento do direito previdenciário, do direito trabalhista e de todas as situações que envolvem o mundo do trabalho e a relação do trabalhador com as empresas, é que vão tomar a sua decisão. Então, na junta, em muitos casos, são revistos decisões que foram tomadas no INSS, tendo em vista que a compreensão que esses conselheiros têm da situação que se apresenta é diferenciada e ela pode ser diferenciada e não há problema. O que o INSS pode fazer é recorrer dessa decisão tomada aqui em Santa Catarina e esse recurso subir até Brasília para que o Conselho de Recursos da Previdência Social, no seu pleno, né, na sua reunião plena, mantenha a decisão da junta ou a reveja. Quer dizer, então tem mais uma instância de possibilidade. Tem, pode ser o o pedido negado na agência, ele pode recorrer para a junta e, se a junta negar esse pedido, ele pode recorrer para o Conselho... até o Conselho de Recursos da Previdência Social, que funciona em Brasília e tem também representação do Ministério da Previdência, das entidades nacionais que representam os empregadores e das entidades nacionais que representam os trabalhadores. Então, vamos lá, um intervalo, né? E lembrando que este mês nós estamos aí com uma promoção no nosso programa, vamos sortear um livro, O Massacre Silencioso, que é sobre a luta da Lerdorte dos trabalhadores da alimentação ali de São Paulo. Participe, escreva um e-mail, mhseguridade@gmail.com, dizendo quero o livro e você vai participar desse sorteio. Até já! Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro. Fone 3324-0388. Em frente à maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Academia Evolução. O espaço ideal para você cuidar de si. Seu processo parece demorar mais que o normal? O atendimento na Justiça do Trabalho não foi como você esperava? Então entre em contato com a ouvidoria do TRT, reclame e denuncie. Você pode fazer isso por telefone, por escrito ou pela internet. Os órgãos públicos existem para atender bem o cidadão e sua participação é fundamental para que isso aconteça. Não deixe passar. Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets. Olá, seguindo com o nosso programa de hoje, Meia Hora da Seguridade, estamos falando aqui sobre um tema muito importante, a Junta de Recursos da Previdência Social. Aqui com a nossa amiga Eliane Schmidt, que é a coordenadora
da junta. Presidente chama, né? Chama presidente da junta. Muito bem. Somos um país Temos uma presidencialista. presidenta em Brasília, uma presidenta em aqui. Santa Catarina, né? Isso. E que coordena, que governa nossa junta aqui em Santa Catarina. Eu fiquei bastante curioso e queria esclarecer um pouco mais sobre como é que o cidadão acessa na prática a junta. Vamos supor, ele vai para uma perícia médica ou ele vai para um pedido de aposentadoria e tem o seu pedido indeferido, negado. Então ele pega aquela decisão que é da agência do INSS, que está no âmbito do INSS e ele quer recorrer. Inclusive lá na decisão pericial mesmo, tem que é um direito da pessoa recorrer à junta. Como é que ela faz isso na prática? O que ela tem que fazer? Ela pode escolher, na realidade, a forma como ela vai fazer. Porque ela vai receber uma comunicação em mãos dizendo que o pedido dela não foi aceito e dizendo por que não foi aceito. O que ela precisa fazer? Ela precisa pegar esse papel e pegar um outro papel e dizer por que a decisão, por que ela considera que a decisão tomada pelo INSS está errada. Então ela vai escrever de próprio punho, vai se identificar, dizer o nome, a identidade, CPF, endereço e dizer por que ela não concorda com a decisão que foi tomada, que se for no caso de um laudo médico pericial que tem indeferido o pedido, ela vai dizer o que o médico dela disse, ela vai incluir atestado e isso ela pode fazer na agência, se ela se sentir em condições, ou ela pode levar para casa e ter o auxílio de um parente, de algum amigo, de alguém conhecido ou do próprio sindicato. As pessoas podem se dirigir ao seu sindicato de categoria e pedir auxílio e isso é muito frequente, viu, Roberto? Os trabalhadores recorrerem à sua entidade sindical e a entidade sindical dá uma orientação de acordo com a legislação e de acordo com aquilo que a pessoa relata para que ela faça esse recurso. Não é uma coisa complicada, mas as pessoas se intimidam muitas vezes diante da dificuldade que eu acho que um procedimento burocrático acaba gerando. Infelizmente é dele que a gente dispõe. Então a pessoa pode fazer em casa, com auxílio de quem ela quiser, ou pode ir no sindicato também pedir auxílio. Os sindicatos, em geral, são preparados no sentido de acolher esse tipo de pedido e dar esse tipo de orientação. Todos têm um setor voltado para essa área de saúde do trabalhador, geralmente. Então, refazer, né, fazer, na realidade, esse requerimento pedindo para que seja reconsiderada, seja revista a decisão tomada. E ela vai entregar na mesma agência em que ela teve o seu pedido indeferido. Ela protocola na agência, porque necessariamente o pedido tem que vir da agência, porque a Junta de Recursos é um espaço pequeno, nós somos em poucas pessoas, nós não fazemos o atendimento direto. Então, o servidor lá na ponta, ele vai encaminhar esse processo para a Junta de Recursos vai analisar, vai julgar. Nós julgamos os nossos processos em sessões mensais, então uma vez por mês a gente se reúne para julgar. Em geral, julgamos 1.200 processos por mês e julgaremos, então, o pedido feito. Feito o julgamento, é atribuído um número que a gente chama de acórdão e volta lá para a agência e a agência vai chamar a pessoa e vai comunicá-la da decisão que a Junta de Recursos proferiu. Então, não é uma coisa complicada, ela é simples e é importante que a pessoa apresente argumentos que descaracterizem ou que contradigam aquela decisão tomada. Porque só a pessoa colocar, muitas vezes as pessoas colocam, eu considero injusta a decisão, isso por si só vai trazer muita dificuldade. O processo vai ser julgado, mas vai trazer muita dificuldade para os conselheiros que julgam os processos poderem formar sua opinião a respeito. Então é importante descrever aquilo que a pessoa em geral reclama lá para o servidor na agência, mas não é justo porque acontece isso. Isso que acontece é importante que ela diga, é importante que ela fale. E eu sugiro que procure realmente as entidades representativas, né? Os sindicatos, que são as entidades que podem oferecer esse auxílio. Que, por sinal, também participam da junta, como podem participar da junta. Ou seja, lá na agência, quem defere ou indefere um pedido do cidadão é o servidor público, não é? Exatamente. E a junta tem uma composição diferente. Como é que funciona isso pela lei? O que a lei prevê para a composição da junta? A lei prevê que a Junta de Recurso, que ela tenha grupos que vão julgar os processos. Então,
Aqui na nossa junta, pegando o caso prático, nós temos 4 grupos que nós chamamos de colegiados, que tem a composição de um representante do governo, um dos empresários e um dos empregados, um dos trabalhadores. Como é que acontece? Esses conselheiros, essas pessoas são indicadas pelo ministro do Estado por um mandato de 2 anos, a partir da indicação das entidades sindicais representativas de âmbito estadual ou regional, enfim. As entidades mandam uma lista tríplice com 3 nomes. Essas pessoas necessariamente precisam ter nível superior, exceto trabalhadores rurais, que daí é pedido que eles tenham um nível de 2º grau. Mas as entidades representativas indicam os nomes de pessoas que têm conhecimento e estão aptas a serem conselheiras, e o ministro vai nomear de acordo com o currículo que ele considerar que seja mais adequado para participar da junta de recursos. O mandato, volto a falar, a cada 2 anos ele vence, e é muito importante que as entidades sindicais participem, indiquem seus representantes para as vagas de trabalhadores. Então, na realidade, aqui em Santa Catarina, como nós temos 4 grupos, nós temos 4 representantes de trabalhadores, 4 representantes de empresas e 4 representantes do governo. São 12 então, nós temos 12 integrantes na junta de recursos. E é uma estadual, é uma só em Santa Catarina? É uma só em Santa Catarina. Quer dizer, se a pessoa requerer lá em Chapecó, vai se julgar aqui em Florianópolis, e cada representante desse julga, em média, 100 processos por mês. Ele analisa e leva para julgamento 100 processos por mês. Então, a gente tem uma produção bastante boa, se a gente considerar que em torno de 15 mil pessoas recorrem anualmente, ou pelo menos no ano de 2012, recorreram à junta de recursos para verem alteradas as decisões tomadas no INSS. E qual é o primeiro tipo de benefício que as pessoas mais questionam de não terem recebido? Seria o auxílio maternidade, a aposentadoria por tempo de serviço? Qual seria? Não. As demandas que mais chegam à junta de recursos são todas as demandas que envolvem matéria médica, seja auxílio doença previdenciário, auxílio doença acidentário, reconhecimento de tempo trabalhado em condições especiais, porque exige parecer médico para a contagem ou não desse tempo em que a pessoa exerceu. Para aposentadoria com tempo especial, porque muitas vezes as pessoas têm assim, tempo trabalhado rural, tempo de autônomo, tempo numa empresa normal e tempo trabalhado em condições especiais. Então, todo o tempo que compõe a vida dela no trabalho precisa ser analisado, mas a maioria daqueles casos que o INSS tem dificuldade de reconhecer são períodos que incluem matéria médica. Então, eu diria para vocês que 90% das demandas que chegam à junta de recursos envolvem sempre matéria médica. Sim. Além de chegarem também salário maternidade, porque a legislação previdenciária prevê que uma mulher, para ter direito ao salário maternidade, ela tem que ter 10 meses de carência, pelo menos, para requerer esse benefício. Quer dizer, ela não pode estar grávida estar grávida quando ela ingressa no regime geral. Isso está para mudar, né? Essa legislação está para mudar, mas ainda não temos uma mudança efetiva. O que já tivemos avanço foi na mudança do período, então várias empresas já adotam a licença maternidade de 6 meses, mas o reconhecimento para aquelas pessoas para aquelas mulheres que não têm carência ou que estejam desempregadas, que não tenham a qualidade de segurada, como a gente fala habitualmente, elas não têm direito, né? E existe toda uma discussão hoje no país de que seria importante também ter cobertura previdenciária para todas as mulheres Sim. que tenham um filho, porque é um momento Claro. da vida em que a mulher precisa se dedicar ao cuidado do bebê, e isso é importante não só para ela, como para toda a sociedade. Exatamente, até porque hoje parece que nós estamos superando um conceito aí que a gestação é um problema da mulher, né? Ao contrário, um país que não prima por cuidar bem das suas gestantes, já não vai primar por cuidar bem da sua infância e, consequentemente, não vai cuidar bem do seu povo, né? Então, que bom saber dessas discussões que vêm para a mudança, porque tem muita coisa que nós sabemos que a Previdência Social melhorou, né? Mas precisa melhorar muito mais ainda. A gente ouve aí uma série de questionamentos, né?
E, em especial, para aquela pessoa que está ouvindo a gente ali e ela tem um questionamento, ela quer fazer um recurso. Você falou que é importante que ela instrua bem esse recurso, né? Ou seja, Exatamente. não basta ela estar inconformada e vai dizer lá, eu quero que mude a decisão porque eu discordo do médico, pegando o auxílio-doença. O que essa pessoa pode juntar? Que elementos aí ela pode juntar exames, ela pode juntar atestado médico, ela pode juntar comprovante de internação, comprovante de que ela vai fazer cirurgia, de que ela está aguardando agenda para realizar algum tipo de procedimento, enfim. Tudo que ela tiver de documentos que ajudem o conselheiro a entender qual é o seu estado de saúde, nesse caso particularmente quando a pessoa vem pedir um auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, para que ele consiga entender melhor a situação apresentada pela pessoa que vai requerer essa revisão da decisão. E questionamentos também, não só sobre a decisão de conceder ou não benefícios, mas sobre nexo. Se a doença é do trabalho ou não é do trabalho, também tem se avolumado na junta. Exatamente, nós temos verificado um volume bem importante de empresas recorrendo quanto à caracterização do nexo, ou seja, da correlação entre a atividade que o trabalhador executa e a doença que ele veio adquirir que está relacionada ao trabalho. Então nós temos uma metodologia que afere esse nexo, essa conexão entre a doença e o trabalho realizado, e daí nesse sentido, Roberto, é muito importante que o trabalhador descreva o que ele faz na empresa, que ele diga qual é a atividade que ele realiza, porque infelizmente muitas vezes o nosso médico não tem tempo, mesmo pela carga de trabalho que ele exerce, de ir até a empresa e ver como que é exercida uma atividade no local de trabalho. Então é importante que a pessoa descreva que tipo de movimento ela faz, se ela mexe os braços, as pernas, se ela trabalha com coisas pesadas, se ela trabalha com digitação, com computador, se tem muito barulho, se tem pouca luz, enfim, todas as informações referentes ao espaço onde ela trabalha são muito importantes, tanto quando o segurado individualmente, né, vem pedir a revisão da decisão, quanto quando a empresa também pede a descaracterização do nexo. É muito importante que o trabalhador acompanhe isso e que ele descreva, muito embora em geral venha descrito para nós, mas é importante que ele também descreva o que ele faz exatamente na empresa e qual é a relação que isso tem com a incapacidade dele e com a impossibilidade, seja por um curto período ou por um médio período ou até um período muito longo, de não conseguir trabalhar tendo uma determinada limitação, tendo uma determinada doença. Vale dizer que nem toda doença incapacita, não é, Roberto? E nem toda pessoa que muitas vezes esteja fazendo tratamento, ela está incapaz. E muitas vezes, muitas pessoas que em tese estão sãs, muitas vezes têm dificuldade para realizar algum trabalho. Então, é uma área muito polêmica, ela tem diversas peculiaridades e que precisam ser bem avaliadas para que a Previdência consiga cumprir o seu papel, que é de garantir a proteção à família dos trabalhadores brasileiros, de garantir renda nos momentos em que a pessoa não tem condições de trabalhar. Ok. Nós agradecemos aí o convite aceito gentilmente, né? Mais uma edição do nosso Meia Hora da Seguridade, e encerrando, lembrando que nós estamos esse mês com a promoção do livro Massacre Silencioso, que é sobre a luta dos trabalhadores da alimentação em São Paulo contra a Lerdort. Escreva, mande um e-mail mhseguridade@gmail.com, que a nossa eficiente produção já deve ter colocado aí, né? E mande um e-mail, quero um livro, que nós vamos sortear um livro esse mês. Um grande abraço e esperamos vocês próxima terça-feira, 19h30. Até lá!